Pessoal, boa noite. Infelizmente tem que ficar esse barulhinho aqui até eu permitir. Daqui um pouco eu desligo o microfone, aí o barulhinho acaba, tá? Porque é só eu que permito a entrada. Então, nós vamos dar início à nossa palestra, né? Que tem como palestrante aí o doutor Alexandre Chibante, que nos deu a honra de aceitar esse convite para ministrar sobre um tema, né, que nós estamos aí refletindo com relação às audiências trabalhistas voltada ao coronavírus, né, frente a essa pandemia. Doutor Alexandre, muito obrigada, tá, de coração pelo o aceite do convite para que o senhor pudesse, né, estar palestrando aqui hoje para nós, tá certo? Agradeço a presença de todos, alunos, né, advogados, colegas, e outras, né, outras pessoas que estejam aí, que não sejam advogados e nem estudantes, que vieram prestigiar a nossa palestra. Então, agora, dou abertura oficial à palestra, né, do doutor Chibante, passando a palavra para a Gabriele ler o currículo do doutor Chibante, que logo após terá a palavra para a sua palestra. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriele, eu sou participante do projeto ADEM. Boa noite. Pode falar, doutor Chibante. Uma boa noite a todas e todos. Estou falando, tá? Estão ouvindo? Tá tudo certo? Tudo certo. Ok, então eu agradeço também à Uniub a oportunidade que vocês me dão, a todas e todos aí que, né, se interessaram por uma situação em que a gente vivencia num momento diferenciado, né, no momento de pandemia, que não se sabe como começou, não se sabe como acaba, nós estamos no meio disso tudo, né? É verdade que amanhã, nas próximas décadas, vamos contar aos filhos e netos, enfim, como tudo isso aconteceu, como nós vivenciamos tudo isso. Meu cumprimento também às doutoras e doutores aí que estão aqui nessa live, que é uma novidade, né? Eu até ouvi agora, estava ouvindo uma live aqui da doutora Gabriela Neves sobre a melancolia e o trabalho à distância, o home work, o home office, enfim, como queiram chamar. E isso é uma situação diferenciada. Nós, Justiça do Trabalho, sempre tivemos essa proximidade com as pessoas, com os trabalhadores, com os advogados, com as advogadas, enfim. E é uma situação que não está sendo muito fácil de enfrentar. Mas o que nós temos que ver é que alguma providência tem que ser tomada, né? Dentre as várias legislações, então, já ingressando agora, definitivamente, nesse diálogo entre nós aqui, porque eu confesso a vocês, também sou um aprendiz disso tudo, né? Eu tenho refletido que cada vez mais Sócrates tinha razão, quando ele dizia que ele tinha certeza que nada sabia. Então, eu, como ele, né, aqui mal me comparando, eu tenho certeza que nada sei. Estou aprendendo isso todo dia, reciclando todo dia, refletindo todos os dias. Entre as várias legislações, né, aplicáveis às questões aí, nós temos a resolução 222 de 2016 do CNJ, a resolução 6120 do CNJ e a resolução 314 do CNJ. Essas são só algumas. Um ato conjunto do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, do Gabinete da Presidência, do Gabinete da Vice-Presidente da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, número 5 de 2020, e o próprio Código de Processo Civil, nos artigos 236, parágrafo 3º, 385, parágrafo 3º, 453, parágrafo 1º, e 461, parágrafo 2º. O que tudo isso significa? Eu tenho sempre dito que a audiência é audiência. É de ouvir. Advocacia é advogar, palavra. Por que a audiência? Fazer com que as pessoas se sintam bem naquela audiência. As pessoas têm, às vezes, uma dificuldade, porque o ambiente, naturalmente hostil a quem não é do ramo, quem não é da justiça, precisa ser minimizado, porque é importante que as pessoas que lá compareçam se sintam à vontade para falar aquilo que é real, que elas possam ser inquiridas de uma forma tranquila. E o mais importante disso tudo também, a pandemia, essa pandemia do coronavírus, acabou criando novas alternativas para que a gente possa trabalhar. Vejam, só na terceira vara do trabalho, na unidade que hoje eu
estou à frente, são cerca de 400 processos, 350 a 400 processos adiados. Só os processos adiados. Provavelmente teremos distribuição de processos daqui para frente. O mundo tem que girar. Os advogados e advogadas vão de trabalhar. Como nós vamos fazer com tudo isso? Nós vamos deixar parar? Esperar as coisas acontecerem? Deixar que até o dia de amanhã a trabalhadora que tem lá seus direitos, ou até talvez não tenha direito, a empresa tem que saber então que ela estava correta no que fez. Como é que nós vamos fazer com tudo isso? Uma providência tinha que ser tomada. Foi o que os tribunais superiores decidiram. E decidiram com acerto. Se nós temos tecnologia que me permite, por exemplo, ter acesso a esta aula, a esta videoaula aqui, ou esse vídeo bate-papo, por exemplo, para nós trocarmos ideias sobre as várias circunstâncias de uma audiência trabalhista, por que nós não colocarmos isso efetivamente no dia a dia do trabalho? Confesso a vocês, caras e caros, doutores e doutoras, que é para mim muito complicado. Eu sou do tempo que não tinha telefone celular. Eu sou do tempo que o telefone era colocado em cima de uma mesa e você discava num disco, colocando lá o seu indicador no número que você desejava. Cheguei a ver, inclusive, o telefone que colocava no ouvido e você falava como naqueles filmes de 1930, 1940 e por aí afora. Você vê uma tecnologia moderna, onde você conversa com as pessoas, você dialoga com as pessoas e você consegue transmitir sobre Facebook, Instagram, não tem nada disso. E percebi que a maioria daqueles da década de 60, como eu, também não tem. Mas temos que nos adaptar. Nós não podemos fugir dessa realidade. Nós temos que colocar em prática as tecnologias, ferramentas que nos são disponibilizadas para que a gente possa fazer frente a essa demanda judicial que está aí. Eis, portanto, a videoconferência, ou a videoaudiência. Qual é a novidade disso tudo? Para a maioria da juventude, para a maioria dos jovens, para aqueles que usam o Google Meet aqui, nenhuma novidade. Vai ter um despacho, onde as partes deverão comparecer, será dado um link, esse link será disponibilizado às partes, aos advogados, vão clicar, a audiência vai acontecer, vamos ouvir advogados e partes, vamos ouvir testemunhas, fechar o processo, sentença a ser julgada. É isso. Ser dada, na verdade. É isso. Não há, assim, muita dificuldade com relação, eu tenho certeza que os advogados e advogadas dessa Uberaba aqui são extremamente competentes e têm um papel muito bacana dentro da sociedade. Eu faço aqui um parênteses, né? Muitas vezes as pessoas têm críticas à advocacia, eu acho que o sofrimento de essas críticas que sofrem, que tanto os advogados quanto o sistema jurídico como um todo estão sofrendo, é uma grande situação complicadora a todos nós. Por quê? Não é só a advocacia que sofre, é o Poder Judiciário. Nós atrapalhamos, nós somos intérpretes. E hoje muita gente quer ser intérprete. Os economistas, por exemplo, querem ser intérpretes do direito. É o direito quem faz a interpretação. É um pouco diferente essa situação. Nós temos que começar a valorizar a profissão que a gente tem, que ela tem um fundo social maravilhoso. Nós cuidamos das doenças sociais, assim como os médicos e médicas cuidam da doença do corpo, quem cuida das doenças sociais são os advogados e advogadas. O papel social deles e delas é de valor importantíssimo. Juízes, promotores, delegados, enfim, só chegam nos cargos por uma opção de um cargo público, mas são, originalmente, também advogados e advogadas, com opiniões, com pontos de vista, com desejos, enfim. Então, quando nós temos um volume de processos, agora voltando ao tema, adiados assim, nós temos que tomar uma providência. É natural que nos primeiros momentos nós temos que nos adaptar. Eu tenho tomei a decisão aqui, eu estou em férias ainda, né, umas férias que na verdade não são férias, mas eu tomei a decisão de pegar todos esses 400 ou 300 processos e pautá-los todos para tentativas de conciliação. As pessoas estão esperando uma resposta desde março. Tem que ter uma resposta numa situação como essa. E é o que nós vamos tentar fazer. Tentar conciliar, tentar ouvir, tentar entender e tentar mostrar para as pessoas que esse caminho da paz, no primeiro momento, é importantíssimo. É um princípio colaborativo. Isso está inscrito, inclusive, no Código de Ética da Advocacia. É necessário, o advogado tem o dever de colaborar para a conciliação. É evidente que há limites para isso. Ele tem um cliente, ele tem uma cliente. Isso é natural. Mas esse dever de colaboração é algo que nós não podemos perder. Nós temos que trabalhar num momento excepcional com medidas excepcionais.
E esta também é uma situação delicada nessas questões de audiência. Porque, vejam, não precisa ser catedrático para avaliar essa situação. Onde vai estar o reclamante? A parte. Onde vai estar o reclamado? Na sua casa, no escritório? A telemática permite estar em qualquer lugar. Quando nós entramos no sistema de oitiva de testemunhas, onde elas vão estar? Na sua casa, na rua, nos escritórios, em algum local. É uma situação mais difícil, porque você tem uma dificuldade para saber ou como avaliar essa, digamos assim, essa isenção de quem vai depor. Portanto, se confia na boa-fé. Na boa-fé, que é uma característica da advocacia uberabense. É natural que todos nós vamos tentar colaborar uns com os outros. Então, no primeiro momento, reitero, sem participação da advocacia, nós não vamos conseguir fazer um bom trabalho. E os juízes têm também, penso eu tenho a obrigação de trabalhar na mesma participação, saber entender as dificuldades pelas quais a advocacia está passando hoje. Porque de um momento para o outro, as portas dos fóruns foram fechadas, de um momento para o outro não se abrem as portas do fórum, mas, ao mesmo tempo, a internet de banda, a banda da internet tem que ser melhorada, os equipamentos têm que ser melhorados, e com... Opa! Doutor, está escutando? Está vendo? Porque tinha parado. É o que eu falo, é a queda do sinal da internet. Então, todas essas peculiaridades dos sistemas telemáticos têm que ser adquiridos de um dia para o outro. Isso não é fácil. Por quê? Porque não se está trabalhando. Não se está oferindo renda para que isso aconteça. Então, tem que ter paciência de todos os lados. Agora mesmo a gente tem uma queda aqui. Isso vai acontecer várias vezes. O telefone celular vai cair no chão, a bateria vai acabar, alguém vai falar em algum lugar, o telefone vai tocar. Nós temos que ter paciência nesse primeiro momento, até porque não é um momento de eternidade, isso não vai prolongar, isso vai ter um momento que vai parar. Então nós vamos voltar ao ritmo antigo. Então é um ritmo emergencial, nós temos que cuidar das nossas vidas nesse sentido. Não viveremos eternamente em isolamento, seja horizontais, verticais ou inclinados. Nós vamos ter, daqui a um tempo, uma vida normal. Tudo vai acontecer normalmente. Terão novas vacinas, novos tratamentos, e a gente vai voltar a viver como sempre vivia. Será uma experiência das nossas vidas. Então, neste primeiro momento, temos que ter calma e cuidado. Por quê? Porque se criarmos ritos diferenciados, nós vamos criar para o dia de amanhã, quando a normalidade vier, um problema a ser solucionado. Então, me pareceu que, no primeiro momento, as tentativas de conciliação em todos os processos seriam uma medida mais adequada para que todas e todos nós nos adaptássemos. Adaptássemos com os equipamentos, com os computadores, porque, veja, é uma realidade da vida que não está simples hoje, a dificuldade de trabalho não é fácil. Muitas salas de OAB estão fechadas nos fóruns. Os advogados estão sem esse acesso até ali. Você não consegue comprar um equipamento do dia para a noite, principalmente com essa alta do dólar. Então, não é fácil as coisas serem acessíveis de uma hora para outra. Por isso que precisa de um princípio de colaboração, reitero. Isso é importantíssimo. Para que essas videoconferências, fossem trabalhadas no Justiça do Trabalho, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, disponibilizou um sistema chamado Cisco Webex. O que é o Cisco Webex? O Cisco Webex é um sistema semelhante a esse aqui do Google Meet. Nesse sistema, você vai marcar audiência, vai receber link, você vai ouvir, enfim, Zoom, Meet, é tudo a mesma coisa. Então, para a maioria daqueles que já estão acostumados com aulas, com videoaulas, com que dão aulas, não vai ter assim tanta dificuldade. O problema não é, vejo eu, a telemática. Você em 1, 2, 10, 15, 20 audiências já está acostumado a clicar os botões e apertar tudo para lá e para cá. Mas essa realidade da vida é que vai ser um diferencial. Onde as partes vão estar comunicar, porque uma coisa é nós olharmos olhos nos olhos, como dizia Chico Buarque, e você entender o que está acontecendo naquela situação. Você ouvir com as percepções que você observa dentro de uma audiência. Não só o juiz, não, mas as partes também. Os próprios advogados também.
nesse diálogo importante que a gente pode ter entre juízes e advogados, que é essencial. Olha, como nós vamos fazer aqui nesse negócio processual? Vamos trabalhar juntos? Qual é, né, eu acho que o ônus da prova é importante aqui, estou entendendo sua dificuldade aqui, vamos encontrar uma possibilidade de acordo. Como é que nós vamos fazer isso com tanta facilidade com esses meios telemáticos? São possíveis? Claro que é. É lógico que é possível. Nós vamos nos adaptar, o ser humano é extremamente adaptável, mas não é a mesma coisa do que nós estarmos lado a lado, frente a frente, nos ouvindo. Porque eu até, nesse vídeo que eu acabei de assistir, nessa live que eu acabei de assistir sobre melancolia, há uma expressão ali foi dito ali uma expressão do professor Marco Túlio Viana, que ele dizia o seguinte, que eu até coloquei aqui, que a audiência é um espaço onde a voz do trabalhador deve ser permitida. Ou seja, você tem que acolher o trabalhador e acolher a testemunha. Ouvi-los, entendê-los, deixá-los à vontade naquele ambiente, para que as coisas possam fluir bem para os dois lados. Entendeu? Tanto para um quanto para o outro. O juiz não é aquele que vai dizer a favor de A ou de B. Ele vai analisar as provas e decidir fundamentadamente. Entendeu? Dentro do sistema jurídico. É assim que as coisas funcionam. Não vai mudar isso. Mas se eu reitero, e vou reiterar isso como um mantra, em todas as audiências que eu for fazer, que eu fizer daqui para frente, e começa a semana que vem, minhas férias terminam semana que vem, temos que ter atenção nesse princípio da colaboração. Se vocês tiverem dúvidas, se tiverem qualquer problema, todos o e-mail, os telefones das unidades, eles vão estar à disposição. Nós estamos disponíveis para isso. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região fez manuais para que os advogados e advogadas tivessem acesso a toda essa sistemática do Cisco Webex, que não é complexa, é a questão de apertar botão daqui e dali, que com o tempo nós vamos nos acostumando. Há alguns detalhes, né, pequenos detalhes do meio do caminho, que nós vamos nos acostumando. Às vezes é interessante ter duas telas, por exemplo, no computador, na sua casa, no escritório, enfim, para você poder consultar o processo do lado e poder fazer o vídeo do outro, e que pese tem gente que faz isso com muita tranquilidade no mesmo computador. Enquanto fecha aqui, faz ali, olha lá, isso é muito tranquilo. Aí o equipamento de internet, às vezes esses problemas que a gente tem de sinal, ao invés de usar o Wi-Fi, como eu estou usando aqui, o ideal é o cabo internet, é o cabo. Você vai ter muito mais segurança e muito mais equilíbrio no dia a dia. Eu sei que parece dicas de informática de alguém que é sábio, mas pelo contrário, não é não. É de quem está apanhando para tentar aprender, como todo mundo aqui. Essa capacidade da internet, de quantos megas cada um de vocês vai ter, ou com a necessidade que o advogado terá, é algo que ele tem que avaliar com um profissional, né, que seja do dia a dia. Às vezes o fone de ouvido, com o microfone, aí ao invés de usar só, né, o headset, talvez seja interessante para tudo isso também. As telas de computadores, é muito importante que essas telas sejam neutras, porque às vezes as pessoas não compreendem que a tela do computador vai refletir exatamente o que está atrás dele, ou na forma como ele está, né, vestido. Há uma orientação de excepcionalidade, porque é um momento emergencial e diferenciado, mas que você tenha um cuidado, pelo menos, né, nessa forma de se apresentar no computador. Há um outro detalhe aqui, com relação à gravação das audiências. Esse é um detalhe que pode ser que permaneça a gravação, mas pode ser que ela seja só disponibilizada até o fim dessa pandemia. Há sempre uma dúvida se a audiência deve ser gravada ou não. Eu acho que deveria gravar tudo. É favorável a todos, é favorável a todos que vão analisar o processo, analisar o comportamento das pessoas, alguns que analisam gestos, os outros que analisam palavras, testemunha para posterior julgamento, para posterior análise, não só no primeiro grau, mas também no segundo ou no terceiro grau, quando for necessária essa avaliação em eventual recurso das decisões, né, que sobrevêm tanto no primeiro quanto no segundo grau. Vai haver né, uma espécie de lobby, o juiz poderia fazer uma sala para cada processo, ou ele faz uma sala só e aos poucos ele vai aceitando o ingresso, né, dos trabalhadores, dos reclamantes, reclamadas, enfim, das partes nessa sala. Me pareceu, no primeiro momento, mais interessante eu ter uma sala somente, que é para que tenhamos um sistema semelhante àquele que temos ali na Justiça do Trabalho.
É uma coisa também complicada, porque que a gente tem que avaliar é o tempo da audiência. Eu acompanhei essa semana uma audiência de conciliação simples, com 2 advogados e o juiz, a juíza, na verdade, a doutora Carolina, ela demorou 29 minutos, quase, praticamente 30 minutos. Não teve nada. Mas aí o sinal caía, o telefone não funcionava, aí caiu a internet daqui, internet dali, o que é normal. Como é que nós vamos fazer 15 audiências por dia, uma sistemática de 30 minutos cada uma, e nessa só tinha 2 advogados? Como é que nós vamos fazer se tiver que ouvir partes, testemunhas, etc. O Conselho Nacional de Justiça, na verdade, é uma sugestão, não do Conselho Nacional de Justiça, não, mas é uma sugestão de você ter 30 minutos, né, entre uma audiência e outra. Acontece que 30 minutos não vai ser o suficiente para você fazer uma pauta do volume de audiências que tem numa comarca ou numa cidade como Uberaba. Então, nós vamos ter que criar um mecanismo, uma forma de agilizar essas audiências, e isso não acontecerá sem a colaboração dos advogados e das advogadas. É o que eu falo, nós estamos vivendo por um momento emergencial, vão haver ritos emergenciais exclusivamente para esse momento, mas com respeito máximo e total a todos os princípios do direito do trabalho. Até a questão do lobby, de você aguardar numa sala, até ser chamado, enfim. Eu sei que muitas das coisas que eu falo aqui, quando eu falo, parece novidade a mim, mas eu não tenho dúvida que para muitas das doutoras e dos doutores, não há novidade. Vocês já estão acostumados com esse diálogo, com o FaceTime, com as chamadas de WhatsApp, que 3, 4, 5 pessoas ao mesmo tempo falando. Opa! Outra vez caiu a imagem aqui, gente. É minha aqui? Ah, voltou. Então, eu sei que muitos já estão acostumados com essas questões de FaceTime, do WhatsApp, então não vão ter dificuldades com relação a isso. A nossa dificuldade da audiência, que é uma preocupação muito grande de juízes e juízas, foi da AMAT, foi da ABRAT, foi da OAB, competições junto ao COLEM do Tribunal Superior do Trabalho, que teve decisão a respeito disso, entendendo que as videoconferências deveriam continuar. Houve também uma petição junto ao Conselho Nacional de Justiça e foi mantida essa situação das videoaudiências. Mas eu reitero que alguma providência a gente tem que tomar. São 400 processos parados, são pelo menos 1.600 pessoas interessadas, porque são só o advogado e as partes já dariam 1.600 pessoas. Nós temos que tomar uma providência. Não é? Eu vejo os tribunais, eu sempre imaginei assim, os tribunais superiores, no alto de uma montanha. Nós, como estamos no pé da montanha, vemos apenas um espaço, um pequeno pedaço desse caminho. Quem está no alto da montanha tem a possibilidade de ver um caminho muito maior, muito mais longo, e lá na frente observar obstáculos que do local, no pé da montanha, no pé da montanha, ainda não são visíveis. Então a gente tem que entender e respeitar o que está sendo colocado lá em cima, até porque poderia ser que no dia de amanhã, ou pode acontecer que no dia de amanhã, nós também estejamos lá querendo o bem. O que se deseja é que o mundo volte a trabalhar. O que se deseja é que esse momento acabe, que nós encontremos uma alternativa de vacinas, ou de melhora da imunidade, e tantas novidades estão acontecendo aí, mas o que não pode acontecer é deixar um trabalhador e uma trabalhadora esperando. Isso não pode acontecer. Eu sei que as empresas estão passando por dificuldade, então sim, algumas, né? Outras não, porque muitas dessas coisas que estão acontecendo são riscos, e esses riscos são do empreendimento, porque é o que diz a CLT, no seu artigo 2º. Então, estes riscos têm que ser avaliados com muito cuidado, têm que ser ponderados com muito cuidado. Por isso que é conciliação, por isso que é entender as dificuldades dos dois lados. Não é ser favorável A ou a B, mas é buscá-los juntos, unidos, por um caminho comum, por um caminho do bem, para que a nossa sociedade uberabense cresça e que ela continue crescendo, que os empregos retornem, que as pessoas voltem a trabalhar para... Porque é basicamente o que nós estamos fazendo aqui. Então, vocês já aprenderam o que tem que fazer aqui. É só clicar os botões, perguntar e falar e fazer. Isso vai ser uma audiência trabalhista com muita tranquilidade, sem estresse, mas principalmente, reitero, o princípio da colaboração de advogados e advogadas. À sua disposição, doutora Jussara, nas perguntas que eu puder, tiver condição de responder dentro dos meus limites aqui, né? Muito obrigada, doutor Alexandre, uma reflexão muito boa,
né, analisando essa questão dos processos parados, dos empregados que estão necessitando aí de um retorno, né, a ter os processos em andamento para que eles possam, né, receber o que de direito lhes são devidos, né. Mas antes de eu passar para as perguntas, né, eu gostaria de novamente agradecer, tá, porque nós estamos com 248 participantes, né, agora já chegamos a 250 participantes, ouvintes, agradecer a presença de todos, né, e que nós teremos mais palestras aí no decorrer, né, deste mês, deste final de mês, no decorrer do mês de junho, tá? Mas agora eu vou passar a palavra para a Camila, o Gilbert, a Ruth e a Casey, para passarem as perguntas para que o senhor possa responder, tá? Tem a palavra. Mas no dia do juiz, não, afinal de contas, sou quase idoso, né? Estou quase na idade da idoso, né? Eu já estou lá também, um pezinho lá. Gilbert, tem a palavra, Camila, Casey e Ruth. Boa noite a todos. Farei a leitura da primeira pergunta, que foi pelo Luiz Henrique. Doutor, como ficaria a produção probatória? Como seria realizado o depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas? Como nós dois estamos fazendo aqui agora. É justamente essa a questão. Fica parecendo que juízes e juízes não queriam fazer videoaudiência. Não, não é isso, não. A nossa preocupação é justamente essa. Eu, por exemplo, estou completando 22 anos de magistratura. Em 22 anos de carreira, olhando nos olhos das pessoas e dialogando com as pessoas. Como é que nós vamos, de uma hora para outra, ouvir só por um computador? É natural que não vai ser só assim, porque lá eu vou ter acesso à imagem da onde a pessoa está. Mas onde essa câmera vai ser colocada? Como ela vai ser colocada? Ela vai ser no celular? Eu vou exigir que o trabalhador e a trabalhadora tenham um celular adequado para fazer esse depoimento, porque não é qualquer celular que vai dar certo. Tem o sinal da internet, tem a internet que ele está usando. Onde ele vai usar? Vai ser Wi-Fi? Não vai ser? Eu vou esperar que ele tenha um notebook, sei lá, i7 para poder fazer? Então, essas são as situações que a gente vai ter que ponderar e vai ter que ter calma para fazer. Então, nós vamos ter que ouvir como nós estamos ouvindo aqui. Aí vai deixar o microfone para a parte vai falar, os juízes, advogados vão perguntar, fecha o microfone, vai para outra parte, pergunta os juízes e advogados, fecha o microfone, primeira testemunha, entra na sala, compromisso, para o juiz, partes, advogados e advogadas perguntam, segunda testemunha, outra parte, primeira testemunha, segunda testemunha, encerramento. Audiências digitadas e, se possível, gravadas, e aí o processo segue já no sistema do PJE, normalmente. Mas a situação é justamente essa. Como nós vamos ouvi-las? Qual é o equipamento que está na mão delas? Porque se nós já estamos falando que os advogados e advogadas vão ter dificuldade para adquirir esses equipamentos muito rapidamente, como é que nós vamos fazer com as partes? Não é? Então, é essa a dificuldade. Por isso que eu falei que sem um sistema de cooperação, sem que a gente esteja juntos, trabalhando juntos, não vai ser fácil ultrapassar esses momentos complicados que a gente está aqui trabalhando. Bom, boa noite a todos, boa noite, doutor. Eu vou estar fazendo o segundo questionamento, que é do Rafael Eduardo. O uso ideal é usar o cabo de internet, mas conheço alunos da Uniub que não têm acesso à internet, sem contar aqueles estudantes da zona rural. Como eles poderão participar das aulas? Olha, acredito que aqui ele quis falar das audiências, tanto que a nossa discente coordenadora fez até um questionamento e ele não respondeu, então... É exatamente isso. Nós estamos essa live aqui, esse bate-papo nosso, é sobre audiência na Justiça do Trabalho. Basicamente, nós estamos falando de que forma que as audiências têm que ocorrer. O equipamento telemático que vai ter que ser utilizado, quando você trabalha com Wi-Fi, você tem muita variabilidade de sinal. Quando você trabalha com cabo de internet, você tem uma situação melhor. Eu, por exemplo, vou fazer audiência na sala de audiência da Justiça do Trabalho. Presencialmente não pode ter ninguém. Estarei eu e meu assistente de audiência do meu lado. Por quê? Porque lá tem todo o equipamento mais bem preparado e tem um cabo.
de internet tem um link direto com a internet. É totalmente diferente do sistema que a gente está vivendo aqui. E essa situação até foi muito bem colocada, essa questão do trabalhador rural. Como é que nós vamos fazer com o trabalhador rural no meio rural? Nós vamos ouvir onde? Ele virá para ser ouvido onde? Ah, no escritório do advogado? Ok, eu acho normal, tem que ser mesmo. Mas como é que ele vai falar? Vai falar pelo equipamento? Vai estar os dois advogados no mesmo escritório? Nós vamos criar um negócio processual? Eis porque eu decidi que nesses primeiros dias nós vamos trabalhar com audiências só na tentativa de conciliação, sem apresentação de contestação, que essa não foi apresentada ainda, para nos ouvir, para criar um negócio processual que, num primeiro momento, na Instrução Normativa 39 do Tribunal Superior do Trabalho, não era compatível com o CPC, não era compatível, e agora, nesse momento, nesse rito emergencial, passou a ser. Então, vamos dialogar quais são os equipamentos, como fazer, quantas testemunhas, qual é a prova, limitar a prova, entregar o ônus da prova para este ou para aquela pessoa, onde as testemunhas vão ser ouvidas, de que forma que nós vamos fazer. Tudo isso tem que ser negociado. Doutor, passaremos para a terceira pergunta. A Júlia França pergunta: como será realizada a oitiva das partes que sejam presidiários na própria penitenciária? Eu até, na verdade, eu tenho... Não é muito comum ter presos, né, para ter audiência, mas acontece. Eu já fiz várias, né? Opa, saiu a imagem outra vez, gente. Não sei se sou eu. Não, ele está aparecendo, doutor. O meu aqui está tudo negro. Agora voltou. Uhum. Aí é que tá. Outra vez, por isso que eu falei da tentativa de conciliação, para a gente dialogar nisso. O que poderia acontecer? Você chegar lá, ter um espaço na sala para o advogado conversar com o preso e ali fazer audiência com o telefone do advogado, com o equipamento, com o iPad, o iPhone, com o notebook, enfim. Nós vamos ter que criar. Nós vamos ter que ser criativos nesse momento. Nós vamos ter que trabalhar com as possibilidades que nos derem as mãos. O que nós não podemos, penso eu, é ficar de braços cruzados e dizer assim, não dá para fazer. Não dá para fazer, não serve para a advocacia. A advocacia sempre foi de criatividade, sempre foi de inventividade. Nós temos que procurar, encontrar alternativas para resolver o problema. Então, se o preso estiver lá na penitenciária, na detenção, enfim, levar a câmera lá, o celular está lá, se os advogados entenderem das partes contrárias que tem que estar presentes, que vão ali, ouçam o depoimento dele, o depoimento vem e pronto. É assim que nós vamos fazer. Bom, a quarta pergunta também é da Júlia França, e ela está perguntando: haverá limite de participação de pessoas em um mesmo ambiente para a participação das audiências online, para que não haja aglomeração de advogados, partes e testemunhas? Então, essa é uma situação, por isso que eu falei, essa é uma situação que a gente tem que avaliar também. Quando começou essa situação em março, o que nós fizemos? Nós afastamos as mesas de audiência, demos espaço maior entre as cadeiras dos advogados e não deixamos que tivesse mais espaços para cadeiras para assistir audiência. Por quê? Porque era uma aglomeração. Quando proibiu definitivamente, então aí não tinha o que fazer. Qual é o risco de você colocar muitas pessoas no meio do caminho? É justamente dentro da sala, enfim, de uma reunião. É justamente essa visibilidade essa publicidade que a gente tem que tomar cuidado. O processo, ele é público, evidentemente ele é público, mas há determinadas situações, determinadas falas, determinados momentos que o trabalhador vai ficar exposto, assim como também a empresa vai ficar exposta. Porque uma coisa é você fazer numa sala de audiência e alguém gravar. Outra é fazer o que a gente está fazendo aqui, numa videoaula que pode ir para qualquer internet, YouTube, qualquer coisa por aí. A lei geral aí de telecomunicações, enfim, que viria, né, para que a gente pudesse ter um tratamento mais adequado para essas imagens que estão saindo, tanto no YouTube, como nas próprios WhatsApps, enfim, ela vai demorar um pouco. Teve um espaço maior para entrar em vigor. E isso era essencial quando entrasse em videoconferências. Imaginem um trabalhador falando de algumas peculiaridades da empresa e isso cair nas redes sociais como um todo. Ou um preposto tiver que expor alguns detalhes do trabalhador. Então, como é que nós vamos fazer? Vai converter todas as audiências em segredo de justiça? Algumas não converterão,
quais serão convertidas, por isso que eu retorno. Quando você faz uma tentativa de conciliação e trabalha com uma negociação processual com os advogados e com advogadas, você estabelece limites e previne situações como essa. Os advogados vão chegar a conversar com o juiz e falar, doutor, nós estamos com uma situação delicada aqui, esse processo precisa ser segredo de justiça porque o problema é grave. Ou vai afetar o reclamante, ou vai afetar o reclamado, a empresa, enfim. Então aí a gente tem que trabalhar de uma outra forma. Por isso é o princípio da cooperação, que eu tenho insistido e que é um mantra. Temos que nos ouvir, criar mecanismos emergenciais juntos. Eu sempre entendi que nós não conseguimos trabalhar separados. Eu acho que juízes e advogados têm que trabalhar em conjunto. Os clientes são uma coisa, a nossa forma de trabalhar é outra. Nós temos que estar juntos, entender o sistema processual, compreender aquele trabalho das leis aplicáveis ou não aplicáveis, distribuir os ônus da prova e ouvir partes e testemunhas, para o bem social. Entende? É por isso que eu digo, nós vamos ter que reinventar essa coisa de cada um por si. Não, é um princípio de colaboração, negócio processual. Vamos nos ouvir, criar limites, criar caminhos, e aqueles caminhos e limites criados serem obedecidos. Seguindo para a próxima pergunta, a Camila pergunta, doutor, qual que é a dificuldade em implementar esse tipo de tecnologia no meio judicial diário? Como assim? Você me pergunta, doutor, em termos de audiências do dia a dia? Isso. Não, a questão maior é essa questão da audiência, porque, por exemplo, desde março, eu estou despachando normalmente, minha auxiliar despachando normalmente, nós tivemos um aumento significativo, inclusive, do volume de despachos. Tudo foi, exceto no período que os processos estavam suspensos, né? Agora já não estão mais, desde 4 de maio, tudo foi trabalhando normalmente em casa. Lógico que tem essa dificuldade, trabalhar em casa não é fácil. Nós até comentei com vocês da live que eu vi anteriormente, da melancolia, você passa a ter um certo isolamento, o homem nasceu para ter essa convivência social, isso é extremamente importante. Não é fácil, há várias pesquisas já que dizem que você vai ficando triste, vai ficando em depressão, que essas questões de lives constantes vai criando um mecanismo de cansaço cerebral. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que ter pausas, nós temos que respeitar nossas pausas. Assim como a gente exige o respeito de pausas para trabalhador ou trabalhadora, nós que estamos aqui trabalhando, advogados, advogadas, juízes, promotores, delegados, enfim, temos que respeitar nossas pausas também. Porque veja, qual é a lógica de você trabalhar 7, 8 horas seguidas, ouvindo partes testemunhas de todo mundo? Você acha que a 7ª, a 8ª hora você vai ter condição emocional e mental de fazer uma audiência com tranquilidade? Vai estar cansado, assim como todos que estão em volta também o estão. Então nós temos que ter uma audiência da melhor forma possível, todos fisicamente bem, tranquilos, equilibrados, com calma, ouvindo-se, vendo qualquer peculiaridade, qualquer detalhe, adoeci, tem que sair mais cedo, marca para amanhã, e nós vamos trabalhando. Então, internamente, o nosso trabalho não parou, nós estamos trabalhando há muito tempo. Essa questão, o que está, vamos dizer assim, que está exigindo um pouco mais de cuidado, são as audiências, que foi a preocupação tanto da OAB quanto da Associação Mineira, da AMAT, como da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, é justamente isso, como nós vamos trabalhar nas audiências de instrução. Porque na Justiça do Trabalho é uma peculiaridade. Não é muito comum nas demais co-irmãs, mas nós temos muitas audiências, são 15, 18, em geral nós temos lá de 12 a 15 por dia, 5 dias por semana, então é muita coisa. Você fazer uma audiência de 5, 10, 15, meia hora, 40 minutos na internet, como é que você vai fazer 15? Então isso é que está causando uma certa preocupação, mas é o que eu falei, nós temos que avaliar qual é o problema maior. Qual é o problema maior? Trabalhador e empresa precisam se ajustar. Tem 300, 400 processos lá que precisam desse ajuste. Uma providência tinha que ser tomada. A próxima pergunta é do Marcondes. Doutor, o senhor acredita que este procedimento garantirá a seguridade do processo em si? Eu acho que sim. Eu torço para que sim, oro inclusive para que sim. Por quê? É uma coisa nova. Não é algo que está sendo costumeiro. Pode-se dizer o seguinte, houve um tempo em que o processo físico predominava e vocês passaram para o processo eletrônico. Isso é outra coisa. Porque quando você passou para o processo eletrônico, eu tive essa
essa passagem, né? Por isso que eu estou ficando aquela coisa histórica, né? Eu já estou tendo tantas histórias no meio do caminho, tá pior que o Forrest Gump. Mas essa passagem de um processo físico para um processo eletrônico, ela é contínua. É diferente de um momento para outro, você não falar só em processo eletrônico, você fala em audiências, distante das pessoas, 22 anos fazendo audiências, olhando nos olhos de todo mundo, e uma hora para outra você está numa tela de computador. Então você tem que se adaptar e fazer o melhor possível. Eu não tenho dúvida que nós vamos encontrar alternativas e vamos nos acostumar. O ser humano se adapta com muita rapidez. E eu reitero, os advogados e advogadas dessa cidade aqui são muito bons, técnica e processualmente. Então não vão ter muita dificuldade. A maior dificuldade que eu vejo é o momento de crise financeira para todos, para todas, e essa situação de equipamentos que vão ter que ser adquiridos ou até alugados, não sei, e como nós vamos trabalhar com esses equipamentos todos, né? Como é que nós vamos dar acesso àqueles que, por exemplo, não estão advogando, não estão recebendo e vão ter que adquirir? Como é que nós vamos fazer com as salas da OAB? Eu sei que a igreja OAB aqui de Uberaba tem, parece que, liberado algumas salas lá, na unidade deles aqui, na sede, né, da OAB, o que tem colaborado, mas quando as audiências começarem com continuidade, aí serão todos fazendo audiência, Justiça Federal, Justiça Comum e Justiça do Trabalho. Como é que nós vamos acomodar todo mundo? Então nós temos que sentar, reitero, e dialogar para encontrar um bom caminho para todas e para todos. Doutor, o Cândido, ele fala o seguinte: pensando em um melhor equipamento, poderia o advogado sentar-se ao lado do seu cliente e utilizar-se de um único microfone? Se ele poderia sentar ao lado do cliente? E utilizar um único microfone. Pois é, eu estou sem imagem outra vez, mas eu vejo que isso é possível sim, velho. Por que não? É o que nós vamos ter que nos adaptar. Você tem um cliente, como foi colocado aqui do meio rural. Ele tem, às vezes, um equipamento, um smartphone simples. Doutor, eu não sei como fazer. Então vem aqui no meu escritório, você vai sentar na frente do computador e nós vamos trabalhar no computador juntos. Você coloca uma câmera aqui para ele, veja, olha tudo aquilo que o advogado também vai ter que ter no seu escritório. Uma câmera para ele, uma câmera para o seu cliente, vão trabalhar juntos, um ouvindo o outro, um falando, perguntando. É uma novidade. Nós vamos ter que nos acostumar com essas novidades. Nós não vamos ter outra alternativa, não. Estou sem imagem, viu? Está aparecendo para nós, paralisada, mas está. Então tá bom. Então, se está aparecendo aí... Está estática, mas está bom, está aparecendo. O meu ficou tudo negro aqui. Pode continuar com as perguntas. Doutor, a Fernanda Pimenta pergunta: caso tudo isso continue no segundo semestre, acredita que talvez possam marcar audiências presenciais com horários distantes entre uma e outra, com todas as pessoas usando máscaras? É uma possibilidade que estão estudando também? Lembrando Sócrates, eu precisaria da pitonisa de Endor para poder ter certeza do que iria acontecer. É o desejo de todos. Há uma grande parte dos colegas, das colegas, já designando audiências para julho, imaginando que a partir de julho a gente possa ter essa audiência presencial. Essa questão do pico da contaminação por esse coronavírus é uma coisa que ninguém tem ainda muita certeza. Uns dizem que será agora entre maio e junho, outros dizem que será em junho e julho, outros já falaram que era abril. Então é difícil a gente avaliar, né? Nós estamos com essa questão, por enquanto, até 31 de maio, não tendo nenhuma audiência presencial, por enquanto está nesse sentido, mas eu imagino que caminharemos para o mês de junho também sem audiências presenciais. Então, julho é uma possibilidade, né? Mas é o que eu falo, nós temos que dar vazão aos processos, nós temos que continuar trabalhando. Né? E é a Justiça do Trabalho fazendo jus ao nome de Justiça do Trabalho. Há uma possibilidade de que se comecem audiências presenciais a partir de julho. Mas, ainda assim, com todos os cuidados necessários, né, de higiene, saúde e segurança para todas e para todos que vão participar dessas audiências. Não é? Doutor, o Luiz Henrique faz a seguinte pergunta. Pois não. Provavelmente, as audiências online
vão demandar mais tempo do que uma audiência física. E isso poderá gerar um acúmulo muito grande de audiência. Neste caso, como fica a celeridade processual? Eu dou razão a ele. Há uma possibilidade muito grande. Existem alguns colegas já fizeram algumas audiências um pouquinho mais prolongadas, uma ou outra instrução, aqueles que são mais, né, acostumados com esses meios telemáticos, porque a autorização para que a gente fizesse essas audiências é a partir da semana que vem, de segunda-feira, pelo Conselho Nacional de Justiça e pelas próprias corregedorias, tanto do Tribunal Superior do Trabalho quanto a Corregedoria Regional, para fazer audiências unas e de instrução. Essa é uma possibilidade. Por isso que eu disse que a gente tem que sentar para fazer esse saneamento do processo. Porque se for uma audiência que a gente tiver que ouvir 3, 4 testemunhas, 2 de cada parte, de cada lado, por exemplo, nós temos que sentar e fazer uma num dia só para uma audiência. E há também uma situação que a gente tem que avaliar com muito cuidado. Aquele que vai trabalhar com você tem um limite de jornada, de 7 horas. Ele tem que chegar mais cedo, colocar todo o sistema em funcionamento, tem que parar pelo menos 40 minutos, uma hora antes, para colocar tudo dentro do sistema, para depois, no dia de amanhã, ele baixar outra vez os processos e continuar o mesmo processo. Não tem como trabalhar 18 horas no dia para fazer tudo. Nós temos que ponderar sobre esses detalhes também. Então, no futuro, as audiências de instrução virão? Virão, então nós temos que avaliar. Não vai ser o mesmo tempo. Tem audiências que fisicamente demoravam 30, 20, 40, uma hora. Eu cheguei a fazer audiência já de 4 horas. Agora, imagina fazer uma audiência de 4 horas na internet. Vai por o dia inteiro. Então, nós vamos ter que tomar muito cuidado com isso, vamos ter que avaliar isso com cuidado, se for o caso, marcar 1 ou 2 instruções num único dia, para tentar encontrar uma alternativa de resolver. Haverá uma possibilidade de expansão do prazo de processo? Sim, eu acho que a possibilidade existe. Nós estávamos com um pauta em outubro, novembro deste ano, uma pauta razoável para uma cidade como Uberaba, nós estamos prevendo maio de 2021. Bom, o Juliano pergunta: como será a precaução na audiência virtual para evitar possíveis fraudes, no sentido de entrevistar realmente a pessoa que consta nos autos? Todos os envolvidos estão em locais diferentes. Como o advogado pode evitar para ser enganado por possível fraude? Provas, testemunhas e documentos. Por isso que eu falei que desde o início é um princípio de boa-fé. Você presume que todo mundo que vai trabalhar no processo eletrônico tem boa-fé. Você não vai imaginar que alguém vem ali com esse tipo de situação. Isso é quase que impensável. Mas é possível, por um princípio de eventualidade, nós temos que avaliar isso. Né? Nós estamos aqui numa conferência, numa aula, enfim, estamos dialogando com profissionais do direito, então nós temos que avaliar as possibilidades, né, de uma circunstância como essa. Eu acredito que isso ocorra só na galáxia de Andrômeda e não aconteça aqui na nossa pequena Via Láctea. Mas como nós vamos avaliar isso? Primeiro, confiar nesse princípio de boa-fé. Segundo, ter certeza que esse advogado vai ouvir, todos estarão vendo o microfone, as câmeras, vamos direcionar as câmeras para que todo mundo veja o local onde está, deixar os microfones abertos para que a gente possa ter qualquer barulho ali, identificar, e é o que eu falei, cooperação, colaboração, princípio de boa-fé. Porque é muito complicado. Mas tem um teleprompter atrás do trabalhador. Não sei se tem, mas às vezes não dá para ver. Né? Tem alguém passando bilhetinho? Não sei. Nós temos que ter vai ser uma experiência nova. É uma novidade. E todas as novidades têm os seus percalços, né? Se não fossem pedras no caminho, não teríamos rumo. Doutor, a Geisiele pergunta: a audiência trabalhista, que tem como ré empresa em recuperação judicial, tem alguma peculiaridade diante do estado de calamidade pública em que estamos passando? A questão específica da audiência para a empresa em recuperação é audiência, né? O julgamento é que é uma outra circunstância, né? Você vai ter um julgamento, vai ter uma decisão que vai ser passada junto ao Tribunal Regional do Trabalho, pode até seguir no Tribunal Superior do Trabalho, e dependendo das circunstâncias, essa empresa vai ter aquele processo, enfim, vai ter o seu valor calculado e uma certidão vai ser expedida para que ela seja habilitada junto ao juízo da recuperação, que na verdade é um juízo universal. Os precedentes hoje, tanto do Tribunal Superior do Trabalho como do
além do Superior Tribunal de Justiça, como da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho e do Supremo, da Excelsa Corte, do Supremo Tribunal Federal, são nesse sentido. Boa noite, pessoal. Infelizmente, em decorrência do tempo, nós não conseguiremos ler as últimas perguntas. Mas, em nome do projeto ADEM, Aprender Direito no Ensino Médio, eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Alexandre Chibante pela brilhante palestra. Nós agradecemos muito pela oportunidade de compartilhar tanto conhecimento conosco e pela sensibilidade em manter o contato entre a comunidade acadêmica e jurídica, mesmo durante a quarentena. Com certeza foi muito enriquecedor e trouxe muitas reflexões e considerações pertinentes, não apenas ao contexto jurídico trabalhista, mas também em aspectos da vida prática. Agradecemos também a todas as pessoas que assistiram e interagiram. Contamos com a presença de vocês em nossos próximos eventos. Eu agradeço muito de coração. É sempre uma honra poder estar falando junto à Uniub, em especial a doutora Jussara, é uma advogada de escola, doutor Washington, grande doutor Vitor Hugo, família espetacular, uma professora de mão cheia, vocês têm muita sorte, aproveitem, né? A doutora Jussara tem um conteúdo enorme, é de extrema competência, viu? É um prazer e me coloco à disposição da Uniub, da senhora, doutora Jussara, de cada uma de vocês, de cada um de vocês, e espero poder recebê-los, quando tudo isso melhorar, e presencialmente, a terceira vara do trabalho está à disposição de todas e de todos, viu? Muito obrigado. Doutor Alexandre, muito obrigado. Belas palavras, mas não sou, né, tão grande quanto assim o senhor mencionou. Tá? Agradeço novamente por ter aceitado o convite, e é sempre muito gratificante ter o senhor conosco. Tá? E saber, né, que ainda teremos o senhor muito tempo aí como juiz, tá? Na nossa Justiça do Trabalho. Muito obrigada por ter cedido esse tempo, e que Deus o abençoe juntamente com a sua família. E gostaria de agradecer também a todos que participaram aí como ouvintes dessa palestra. E quinta-feira nós teremos uma outra palestra referente à Lei Maria da Penha, tá? Com a doutora Viviane. Doutor Alexandre, muito obrigado a todos pela presença, tá certo? Encerro, então, a nossa palestra de hoje. Obrigada. Amém. Fique com Deus também. Obrigada. Fique com Deus. Tá bom. Amém. Pessoal, obrigada. Tchau. Fiquem com Deus.